Você sabia que a partir da reforma tributária aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula, carro passou a ser considerado prejudicial à saúde? Tão prejudicial como fumar ou beber? E mais, 95% das pessoas consideradas PCDs, pessoas com necessidades especiais, perderão o direito à isenção de impostos na compra do carro PCD. Será que esta reforma é justa para o mundo automotivo? Ou é mais uma forma do governo arrecadar em cima das costas do trabalhador brasileiro? Olá, eu sou o Rova e hoje vamos entender o que está por trás da reforma tributária no mundo automotivo e como isso afeta o bolso de quem quer comprar um carro 0 km. Antes de mais nada, um grande parênteses. O objetivo deste vídeo não é ser contra ou a favor da reforma tributária, mas sim trazer os pontos que impactam o mercado automotivo. Afinal, a reforma tributária foi idealizada com o intuito de reduzir a burocracia brasileira e facilitar a vida do empreendedor das empresas do Brasil, unificando tributos e reduzindo a burocracia, a dificuldade de pagar os impostos neste país. No entanto, uma das polêmicas da reforma tributária para o mundo automotivo é ter incluído os carros no famigerado imposto do pecado, o imposto seletivo. Imposto esse que seria aplicado inicialmente apenas a produtos prejudiciais à nossa saúde, como o cigarro e as bebidas alcoólicas, mas que agora também será aplicado ao automóvel, pois agora comprar um carro zero virou prejudicial à sua saúde. Será que essa mudança faz sentido? E como isso impacta você, consumidor, e principalmente o público PCD, que perderá a isenção na hora de comprar um carro 0 km? Para entender melhor o que está por trás da reforma tributária, vamos fazer uma pequena contextualização histórica. Afinal, a reforma tributária é uma mudança de leis, de tributos, com o objetivo de tornar o sistema tributário brasileiro mais simples e mais eficiente. A ideia não é que o governo arrecade mais, o montante de imposto seria o mesmo, mas a facilidade das empresas de você pagar imposto seria facilitada. Para ter uma noção da necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro, desde a promulgação da nossa Constituição de 1988, mais de 466 mil normas tributárias entraram em vigor. É surreal a quantidade de normas tributárias, o que faz com que as empresas praticamente precisem de uma inteligência artificial para conseguir pagar tanto tributo de forma correta. Nosso sistema tributário é tão difícil que desde a década de 90 se aventa alguma reforma para simplificá-lo. Já houveram propostas de mudança em 1995, 2003 e 2011, mas por dificuldades políticas e regionais nunca se chegava a um consenso. Eis que chegamos a 2023 e o Brasil se uniu em prol de um sistema tributário mais eficiente. Se alcançou um consenso, ou entre brigas de um lado e de outro, se chegou numa lei aprovável, ela foi aprovada pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e no início deste ano sancionada pelo presidente Lula para entrar em vigor. Esta reforma, em linhas gerais, criou um imposto único, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, substituindo assim diferentes impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS. É tanta sigla, gente, é só para arrecadar mais. Mas ela trouxe uma polêmica grande para nós do setor automotivo, o imposto seletivo, o imposto do pecado. A ideia do imposto seletivo era ter um imposto extra naqueles produtos prejudiciais à nossa saúde, como cigarro e bebidas, a fim de aumentar o preço desses produtos e diminuir o alcance, o poder de compra deles, de forma que você não compre eles tanto e não prejudique a sua saúde. Qual a polêmica? Carro agora é prejudicial à saúde, ele está no imposto seletivo e vai subir de preço. Com isso, a ideia é que se venda menos carros, pois eles prejudicam a sua saúde? Será que o governo vai obrigar as propagandas de carros a vir com aquelas frases de efeito igual atrás das carteiras de cigarro? Cuidado, comprar um carro é prejudicial à sua saúde. Essas mudanças geraram bastante polêmica, pois para muitas pessoas comprar um carro é um símbolo de livramento. Sim, se livrar do ônibus lotado, do metrô lotado ou até do metrô alagado, para ter mais conforto no ir e vir ao seu trabalho, escola ou lazer.
E além disso, aumentar o imposto sobre os automóveis aumenta o custo de vida do brasileiro. Afinal, se fica mais caro comprar um carro 0 km, também sobem os carros usados, sobe o aluguel dos carros, sobe o Uber, sobe tudo que depende de um automóvel. Mas ao meu ver, ainda o ponto mais polêmico é o fim da isenção PCD. Pois segundo o Senado Federal, até 95% do público PCD atual perderá o benefício à isenção ou diminuição de impostos na compra de um carro 0 km. Pois a lei ficou tão rigorosa que praticamente inviabiliza a compra por esse público de um carro novo. Para se ter uma ideia, em 2023, 570 mil pedidos de isenções foram autorizados pela Receita Federal, um aumento de 23% em relação a 2022. Ou seja, ampliou muito a base do público deste benefício. Isso passou a prejudicar a arrecadação do governo e agora, com as mudanças das regras, muitas pessoas que necessitam de um carro para se locomover e não tem como comprar um carro 0 km sem o apoio da isenção de impostos, ficarão prejudicados. Confere comigo a dificuldade para o público PCD. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 149 da nova lei, quando a pessoa for fisicamente capaz de dirigir, o benefício alcançará somente automóveis adaptados, consideradas adaptações aquelas necessárias para viabilizar a condução e não ofertadas ao público geral. Ou seja, se você antes comprava um carro automático, sendo PCD, e conseguia dirigir ele normalmente, apesar da sua dificuldade, você se lascou, você não tem mais esse desconto. O carro precisa ter uma adaptação específica à sua condição. Então, se você PCD tem um filho com espectro autista, que também piorou a régua da lei, pois agora espectro autista de grau leve não dá mais a isenção, ou se você se enquadra nas demais categorias da isenção de hoje, minha recomendação é não espere a lei entrar plenamente em vigor e compre o seu carro zero enquanto você ainda tem a isenção de impostos. Pois, inclusive, pela nova lei, mesmo que você se enquadre, a isenção total de impostos será apenas até R$70 mil. Hoje não dá para comprar nenhum carro até R$70 mil. Quem dera um carro adaptado, né, pessoal? Será que essa regra foi bem pensada ou apenas criada para dificultar e reduzir o número de beneficiários, mantendo a arrecadação do governo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você conhece alguém PCD, alguém com filho autista ou com necessidades especiais que se enquadram na isenção atual de impostos, recomende, compartilhe esse vídeo para que a pessoa fique sabendo das mudanças e procure, se tiver recursos financeiros, é claro, buscar comprar um carro PCD enquanto ainda há isenção de impostos. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários todos os critérios para que um PCD se enquadre na nova lei. Pois e o valor do imposto, de quanto será? Bom, de acordo com a reforma tributária, o imposto sobre o valor agregado, o IVA, será limitado a 26,5%. Pessoal, fofoquinha, tá? Ele foi limitado a 26,5% só para a gente não ter, de fato, o maior imposto do planeta, que é hoje da Hungria com 27%. Eles deixaram 0,5% abaixo só para não ficar muito feio para o Brasil. Mas além desses 26,5%, na hora de comprar um carro 0 km, você vai pagar o adicional do imposto seletivo, o imposto do pecado, que ninguém sabe ainda de quanto será. Apenas se mencionou na lei que ele será regulamentado a posterior. Que no caso dos automóveis, ele vai variar de acordo com a potência do veículo, eficiência energética e o quanto ele polui. Comparando o novo imposto com o velho, hoje você paga de 24,7% a 32,3% de impostos ao comprar um carro 0 km se ele é feito no Brasil. Se ele é importado e de um país que não tem acordo de livre comércio conosco, são mais 35% de IPI. IPI esse de importação que vai continuar, inclusive. Será que essa taxação extra do imposto do pecado, diminuindo a venda de carro 0 km, vai de fato melhorar a sua saúde? Vai melhorar a saúde pública brasileira? Ou vai apenas encarecer o carro zero no Brasil? Me diz aqui nos comentários o que você acha. Eu aprecio muito a sua opinião, leio todos os comentários aqui do canal, alguns eu inclusive já respondo diretamente nos vídeos do canal, e a partir deste vídeo vou responder alguns comentários aqui em vídeo para vocês. E vamos a eles! No vídeo do Cold Air Intake, nossa aula técnica sobre colocar ou não um Cold Air Intake no seu carro, o Orides Fernando da Silva
perguntou se valeria para ele colocar um cold air intake no Peugeot 408 PHP. Sim, o francesinho com motor de BMW. Bom, Orides, em carros turbo, colocar um não intake é um pouco mais complexo do que num carro aspirado, pois existem mais fatores que importam nessa decisão. Por exemplo, se o intake muda o projeto da admissão e a posição do sensor de entrada de fluxo de ar, pode ser necessário, inclusive, remapear a injeção eletrônica para que ele continue funcionando corretamente ou para que ele tenha, inclusive, o ganho adequado ao novo intake que você está instalando. Alguns intakes são, inclusive, projetados para enganar a ECU, de forma que ela meça uma quantidade de ar e aproveite para colocar mais combustível para gerar mais potência. Em outras aplicações, como por exemplo no EA88 da Volkswagen, no Jetta, no Golf GTI, até no Fusca, é bem comum o pessoal trocar o intake, porque o intake original ele tem realmente uma restrição grande de entrada de ar na turbina, e só a sua substituição já gera ali de 10 a 15 cavalos. Na minha opinião, eu só colocaria um intake num carro turbo se você já pensa em fazer um remap dele, remapear a injeção eletrônica, de forma a otimizar o uso do seu intake com os parâmetros de injeção para extrair o melhor do seu motor. Recomendo procurar um tuner de experiência, como por exemplo o ACF aqui de São Paulo, para fazer uma boa combinação de intake e remap para o seu Peugeot. No vídeo do Tanque 300, pois é, Mário-san e Velomobile, o Tanque 300 de fato parece um Lada Niva bombado. Eu preciso concordar com você e com todos que compararam ele com o Niva. Eu nem me lembrava do Niva e eu fui buscar informações. Sabiam que o Lada Niva ainda é produzido na Rússia até hoje? O intuito, pessoal, de comparar o Tanque 300 com o Troller foi, do meu lado, fazer uma homenagem ao Troller, o valente guerreiro brasileiro que infelizmente a Ford tirou de linha. Mas de fato, concordo que o Tanque 300 provavelmente será muito mais usado para ir no shopping do que para uma trilha de verdade. No nosso vídeo sobre o colapso da indústria automotiva europeia, o Marcelo de Abreu trouxe um ponto importante no vídeo, que há ainda um agravante extra na crise automotiva europeia devido à guerra da Rússia com a Ucrânia, pois acabou o gás barato, acabou a energia barata na Europa, e com isso a competitividade das indústrias europeias diminui. Não sei se vocês acompanharam as notícias recentes, mas inclusive a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eleito recentemente, Drill, baby, drill. Ou seja, perfure, bebê, perfure. Vamos perfurar cada vez mais petróleo para baixar o preço da energia? Pois é, a Europa meio que está na contramão, com a energia cada vez mais cara, e isso sim, de fato, como o Marcelo trouxe, encarece ainda mais e prejudica ainda mais a produção de veículos na Europa. No nosso vídeo do segredo chinês, meu muito obrigado a todos que procuraram pelo easter egg aonde estava um humano no vídeo. Sim, pessoal, é quando ele está lá colocando a marca da Xiaomi no capô do veículo. Mais um parênteses, muitos de vocês comentaram que não é possível produzir um carro atualmente 100% por robôs, como a Xiaomi mostra no vídeo da produção do seu carro. E eu concordo com vocês. Eu trabalhei por mais de 10 anos no Senai e fui em muitas, mas muitas fábricas no Brasil e no exterior. E tem muito processo de fabricação, pessoal, que é... Eu não vou dizer que é humanamente impossível fazer por robôs, é que é humanamente viável fazer com mão de obra manual. Muitos casos porque é muito complexo, outros casos porque é simplesmente mais barato fazer na mão, ou porque a escala de produção não compensa a dificuldade técnica de automatizar um robô para isso. Então sim, eu acredito fielmente que várias peças do Xiaomi tenham um processo manual em alguma parte da cadeia de produção, e só na parte final, na hora de integrar o veículo, é que você tem uma automação mais forte, como a Xiaomi mostrou no vídeo. Se quiser conhecer mais sobre o Xiaomi ou sobre o segredo chinês, confere esses cards depois deste vídeo. E inclusive, esta imagem, este interior deste veículo utilizada neste vídeo, é de uma versão proibida para nós brasileiros, de um carro fabricado no Brasil e que infelizmente nós não podemos comprar. Quer saber que carro é esse e por que ele não vem para o Brasil? Ou será que ele virá? Inscreve-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações e não perde então o próximo vídeo do canal. Se você sabe que carro é esse,
Comenta aqui nos vídeos, vamos ver se você acerta. Muito obrigado, Antenas e Decos e todos os demais que comentam e participam dos vídeos aqui do canal. A participação de vocês ajuda o canal a crescer. Chegamos agora a 15 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos que me acompanham. Quer ter o seu comentário respondido aqui no canal? Participe então deste e de outros vídeos que eu trarei mais respostas e mais participação de vocês aqui nos vídeos do canal. Vejo você agora aqui nos comentários do vídeo ou nos próximos vídeos aqui do canal, escolhidos especialmente para você.